O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham, celebram conosco pelas redes sociais da TV Canção Nova, nós estamos celebrando esse recomeço do tempo comum, que nos apresenta nos evangelhos os textos onde Jesus vai nos orientando, onde Jesus vai nos dando algumas pistas para que nós possamos segui-lo melhor. O tempo comum na vida da igreja é exatamente isso, não tem nada de especial. Talvez seja, a gente costuma dizer, que é o feijão com arroz da liturgia de cada domingo. Mas aprender com Jesus a ser discípulo, esse é o objetivo dos domingos do tempo comum na vida da igreja. Jesus vai nos ensinando, vai nos exortando, de alguma forma puxa a nossa orelha, mas nos coloca para frente, né? Nós celebramos neste domingo, passado agora a solenidade do Coração de Jesus, na sexta-feira. Ontem nós celebrávamos o Imaculado Coração de Maria. Hoje nós retomamos então, essa liturgia comum, aprendendo de Jesus o melhor modo de segui-lo. E o que nós escutamos hoje na liturgia da palavra é para nosso bem, é para nos fazer crescer. É para nos fazer crescer na confiança, crescer no seguimento de Jesus. Nós escutamos a primeira leitura do profeta Jeremias, que recorda exatamente isso. Jeremias, esse homem sofrido, esse homem que sofre por causa do povo. E Jeremias faz essa experiência a ponto de dizer: Ele, o Senhor, me salvou da mão dos malvados. E o Senhor salva da mão dos malvados a vida dos sofredores, a vida dos pobres. O Salmo 68 faz eco exatamente a esse texto de Jeremias. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A carta de São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, vem nos recordar que o dom de Deus, o dom da salvação de Deus, o dom de amor de Deus, que é Jesus para nós, veio para apagar a nossa culpa, para apagar o nosso delito, para apagar o nosso pecado. Então recorda São Paulo, escrevendo aos Romanos, se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um outro homem a graça de Deus, a salvação de Deus entrou no mundo. E é importante essa contraposição de pecado e graça, porque exatamente nós vivemos também
de alguma forma, sob o domínio desses dois polos. Nós tantas vezes queremos fazer a vontade de Deus, mas tantas vezes acabamos fazendo a nossa própria vontade. Queremos fazer o melhor, mas acabamos às vezes deslizando, escorregando nas nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias faltas. Isso é comum da humanidade. O que é importante é que a gente não desista, é que a gente vá para frente. O santinho de hoje nos ensina muito isso. São Luís Gonzaga, já com 9 anos de idade, tinha consciência do que devia fazer com a sua vida. Conta a sua história, que com 9 anos de idade ele teria feito um voto a Nossa Senhora de consagrar a sua vida. Luís Gonzaga é de uma família de príncipes, é de uma família de gente importante da Itália, de Castelo. Deixa tudo contra a vontade do seu pai, apoiado pela sua mãe, mas contra a vontade do pai, vai entrar então na Companhia de Jesus, na congregação dos jesuítas, com 16 anos de idade. Se prepara, faz a sua formação inicial, faz os seus votos e começa a estudar, então, naquela época, filosofia e teologia, que já mais ou menos se estudava junto. Antes de terminar os seus estudos, apenas completado em março, ele havia completado 23 anos de idade, no dia 21 de junho, Luís Gonzaga morre. A morte de São Luís Gonzaga, para os tempos que nós estamos vivendo hoje, diz muito, porque é um jovem que gasta a sua vida para o serviço dos demais. São Luís Gonzaga, que já tinha uma saúde frágil, sim, mas vai contrair uma peste, cuidando dos empesteados daquela peste que atingiu Roma naquele momento. O Papa Francisco, hoje de manhã, nos pedia exatamente isso, que nós rezássemos, pedíssemos a intercessão de São Luís Gonzaga pela juventude, que é o padroeiro da juventude, para que os nossos corações possam ser semelhantes ao coração de Jesus, como foi São Luís Gonzaga no seu tempo. Isso é exatamente o dom de Deus que ultrapassa todo delito, que ultrapassa toda a maldade nossa. E no Evangelho, o que nós temos hoje, vem nos recordar essa capacidade de escuta, mas a capacidade de acolhida. Não basta apenas escutar. Aliás, tem gente que diz que alguns escutam, né? A palavra bate e volta. Ou então a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, não é assim? Eu costumo dizer que tem gente, às vezes, de coração tão duro, de cabeça tão dura, que a palavra bate e volta, né? Porque a pessoa não é capaz de acolher. Então Jesus diz isso hoje. Primeiro, nos exorta, não ter medo. Vivemos um tempo de pandemia. No Brasil nós já passamos de 1 milhão de infectados, mais de 50 mil mortos. Todos nós temos medo, sim, mas não é esse. Por isso Jesus vai dizer, tenham medo não daquilo que mata o corpo, mas daquilo que mata a sua capacidade de ser de Deus. Isso é que nós devemos temer. Porque se Luís Gonzaga, com 23 anos, serviu a Deus com a sua vida, se uma Santa Teresinha, com 24 anos, no silêncio do Carmelo, serviu a Deus com a sua vida, se uma irmã Dulce, a nossa santa brasileira, com a sua vida frágil, com seus problemas de saúde, foi capaz de gastar toda a vida, né, todo ser no serviço dos mais necessitados, encontrou e serviu a Cristo. Então, não ter medo é a primeira qualidade de um seguidor verdadeiro de Jesus. E Jesus vai nos dizendo, o que eu vos digo na escuridão, vocês devem dizê-lo à luz do dia. O que vocês escutam ao pé do ouvido, proclamem sobre os telhados. E nós vivemos hoje numa cultura, e o Brasil está marcado terrivelmente por isso, a chamada cultura das fake news. Fake news é uma palavra inglesa. Se vocês quiserem, notícias mentirosas, notícias falsas. Vivemos um tempo disso, que nós temos que estar atento também, porque às vezes nós mesmos passamos adiante mensagens, textos, pequenas banners, que nem são verdadeiros. A gente vende o peixe como nos venderam, mas sem saber se é verdade.
E isso é muito ruim. Então, o que a gente escuta ao pé do ouvido, proclama no telhado. O que a gente escuta na intimidade do coração. O que a gente escuta na oração. O que a gente escuta a partir do Espírito do Senhor, que vai nos iluminando, vai nos dando inteligência, discernimento, para que a gente possa proclamar sempre mais a vontade de Deus. Aqui é importante, a verdade que nós anunciamos não é a nossa verdade. É a verdade que vem da vontade de Deus, é a verdade que vem da palavra de Deus. Quando a gente quer sobrepor a nossa verdade à verdade de Deus, isso realmente é uma grande mentira, é uma grande fake news nesse sentido. Então, os meios de comunicação podem nos ajudar muito e ajudam. Eu imagino que neste momento estou falando para milhares de pessoas no Brasil, conectados conosco pela televisão, pelo Facebook, pelo Instagram. Então veja que beleza, essa capacidade, na sexta-feira eu celebrava pelo YouTube da Sede Nacional do Apostolado, com 2.400 pessoas conectadas naquele momento. É uma beleza isso, mas que isso seja usado para o bem, é o que Jesus também nos diz hoje. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode destruir a alma e o corpo ao inferno. Não se vendem, e aí Jesus então utiliza essa linguagem simples. Não se vende 2 pardais por algumas moedas, vocês valem muito mais que 2 pardais, a vida de vocês vale muito mais. E aí Jesus vai recordar isso. Deus sabe tudo de nós, mas não fica policiando a gente, não fica monitorando a gente, não fica vendo o que a gente faz de bom ou de mal. Deus nos ama. A mãe que ama, quer o bem do seu filho. O pai que ama, quer sempre o bem do seu filho. Por isso é que diz que até os nossos cabelos, Deus sabe quando um cai, porque até os nossos cabelos estão contados. Tudo isso para dizer, vocês não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que 2 pardais. E aí Jesus termina dizendo isso: quem se declarar diante de mim, quem se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei a seu favor também junto do Pai nos céus. Isso para a gente poder já viver essa nossa vida com essa confiança que o Evangelho de hoje nos dá. Nós já estamos em Cristo redimidos, nós já estamos salvos por Cristo, mas ainda continuamos vivendo a nossa vida nas debilidades, nas dificuldades que nós temos. Os santos nos ensinam isso também. Os santos não são pessoas que viveram fora do mundo, muito pelo contrário, totalmente inseridos no mundo. Quanto mais inseridos no mundo, mais santos. E aí a gente pode, olhando para a vida de tantos testemunhas, né, a gente pode perceber exatamente, nós estamos aqui numa igreja dedicada a Santa Cândida. Essa santa pouco conhecida, muito pouco conhecida, mas uma santa lá da primeira igreja de Roma. Uma mulher que colocou a sua vida à disposição dos pobres. Depois que conheceu a Cristo, ela coloca a sua vida à disposição, a cuidar daqueles que ninguém cuidava. Fico imaginando que a própria Santa Cândida, naquele momento, não deve ter pedido carteirinha de batismo das pessoas, né? Mas ela estava a serviço da vida. Se era cristão ou não era, não importa. Isso é o que nós precisamos aprender hoje. Às vezes nós ficamos selecionando quem pode e quem não pode, quem deve, quem não deve. Ah, o padre falou uma palavra que não é palavra cristã. E daí, crie, né? Seja inteligente, olhe para a sua vida. A vida é maior do que tudo e os santos vão nos ensinando isso. Me lembro, e já falei isso outra vez, também aqui, quando conheci Irmã Dulce, há 32 anos atrás, Irmã Dulce não tinha nem possibilidade de pensar em fazer distinção ou acepção de pessoas. Por quê? Porque as pessoas eram jogadas, como eu testemunhei, naqueles 40 dias que fiz o meu experimento de pastoral no Hospital Santo Antônio em Salvador. Eu contemplei e vi com os olhos as ambulâncias das prefeituras do interior da Bahia chegavam e despejavam, como se despeja um pacote, na porta do hospital. Vi,
Irmã Dulce que saía com enfermeiros, e nós ajudávamos também, para catar gente jogada na porta do hospital. Isso é ser de Cristo. Isso é vencer o medo. Isso é vencer a si mesmo. Então que nós, olhando para São Luís Gonzaga, olhando para Santa Cândida, olhando para a irmã Dulce, olhando para tantos santos que animam a nossa fé, animam a nossa vida, nós possamos nos comprometer sempre mais com a vontade do Senhor. Talvez essa seja a mensagem de hoje. Pedir com confiança e com fé: Senhor, que eu vença o meu medo e que eu esteja mais disponível para a Tua vontade, para o Teu Evangelho, para a Tua missão. Rezemos pela juventude nesse dia de São Luís Gonzaga, padroeira dos jovens, dos estudantes. Rezemos para que nós possamos cada vez mais, então, nos comprometer com o projeto do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.